Alô, estudante da Geografia e Geoestratégia Internacional. Estamos aqui de volta agora para falar sobre as integrações regionais a partir da segunda metade do século XX. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos as duas potências mundiais formadas. De um lado, os países capitalistas apoiados pelos Estados Unidos e de outro lado, os países socialistas apoiados pela União Soviética. Nós vamos viver ali de 1945, 50, até o final do século XX, ou mais ou menos até 1990, uma chamada Guerra Fria. Essa Guerra Fria, o que é? São países capitaneados pelos Estados Unidos e União Soviética, procurando formar alianças políticas, principalmente os países capitalistas, com medo do avanço dos países socialistas. Acontece que nessa disputa chamada como Guerra Fria, esses países, então, eles vão procurar se organizar em integrações. A primeira integração ela vai acontecer na Europa, com a integração do aço e do carvão. Isso ali em torno de 1950. Logo na sequência, nós temos a formação da Comunidade Econômica Europeia. Essa formação da Comunidade Econômica Europeia, ela vem no sentido de unir todos os países da Europa, no primeiro momento são alguns, na tentativa de promover uma união aduaneira, uma união de livre comércio, uma união política, onde os países se protegem principalmente das suas atividades econômicas e contra o país socialista que se apresenta como grande potência, que é a União Soviética. Bem, essas alianças elas vão se formar, elas vão ter um processo gradativo. A Comunidade Econômica Europeia vai passar por uma integração cultural, por integração de moeda, por integração de livre fronteira de comércio. Então tem toda uma questão do Estado nessa nova configuração. Nesse sentido, a diplomacia ela é muito importante. Aquela força do Estado diplomática vai ter um papel relevante para fazer todas essas costuras políticas para que essa união aduaneira econômica, cultural, ela não sofra abalos. O que se espera com isso é que se tenha uma paz, é que se tenha uma condição de crescimento e desenvolvimento sem atritos. Bem, ainda em 1950, 60, nas Américas é criado a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, e é também criada a ALCA, Comissão de Livre Comércio das Américas. É uma tentativa de união aduaneira que ela vai estudar o potencial econômico da região, mas ainda não forma os blocos regionais. Nós vamos avançar na década de 60, 70, 80, 90, e em 90 é que nós vamos ter a formação de blocos aqui nas Américas. O Mercosul é o primeiro, envolvendo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mais tarde evolui para o Chile, para a Bolívia e mais tarde para a Venezuela, mais recentemente. Então nós vamos ter um bloco aqui no Mercosul, depois tem outros blocos na América Central e tem o NAFTA, que é Estados Unidos, México e Canadá. Dois blocos grandes aí, então o NAFTA e o Mercosul. Esses blocos até hoje estão caminhando nos seus processos. O Brasil ele tem um papel importante na formação do Mercosul, né? E nós vamos tendo, então, um contorno regional bem desenhado, principalmente com blocos econômicos nas Américas e na Europa. E a China, e a Índia, e a África, e o Oriente Médio? Esses continentes e países, eles não formaram blocos, né? Eles estão ainda no seu processo de configuração local e regional, mas sem esse desenho, essa configuração de blocos. O que vai acontecer a partir de 1990 é que com esses blocos, com a nova diplomacia internacional, nós vamos ter um fenômeno chamado globalização. Nessa nova onda de blocos econômicos e integração regional, se prega o livre comércio. Então as empresas saem de determinados países, se instalam em outros países, têm uma facilidade comercial muito grande. Isso vem com o advento que já foi falado e estamos repetindo aqui, da revolução nos transportes, revolução na comunicação,
revolução nos meios de produção, revolução na forma com que se configura a produção internacional. Então nós temos o global e o local inserido em um contexto muito interessante, onde as multinacionais se instalam nos países onde elas têm vantagens competitivas. Então o cenário pós-90, ele é de uma integração regional muito forte, onde nós vamos ter conquistas importantes e que faz com que haja uma nova dinâmica e uma ordem mundial muito forte. Esses blocos, então, eles vão se estabelecer, eles vão impor um novo ritmo na economia mundial, né? E aí vale lembrar também que, ainda na década de 80 e 90, a União Soviética ela acaba se dissolvendo, a Alemanha acaba derrubando o Muro de Berlim, então isso facilita essa nova integração regional com os blocos econômicos e tudo mais. Então, nós temos agora um desenho totalmente diferente e caminhando para uma paz que sempre foi buscada. As organizações como ONU, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, eles continuam mais fortes do que nunca e exercendo um papel de extrema importância nessa nova geografia econômica mundial. Então nós temos uma integração muito forte num momento diferente e numa condição política diferente. Finalmente parece que estamos vivendo aquela paz tão sonhada, já começada lá com a Liga das Nações, no governo proposta pelo governo norte-americano Wilson, se estendida pela Organização das Nações Unidas e pelo todos os organismos, e agora então vivendo essa integração econômica e globalização. É claro que isso também tem as suas preocupações, vai trazer problemas que nós veremos em um outro momento. Tranquilo? Entendido então essa formação de bloco, a configuração regional, o processo de globalização. Espero que tenham gostado. Não esqueça de consultar o material, né, tanto a bibliografia básica quanto as referências acessórias, e nos encontramos em um próximo momento. Até lá!